Nos últimos dias, sentimos um pouquinho, né? Como é que vai ser o verão, altas temperaturas, tem o El Niño aí atrapalhando ou ajudando em algum ponto. Mas com essa onda de calor é preciso tomar cuidado e redobrarmos, né, atenção à nossa saúde. Nunca é demais. Melhor prevenir que remediar, não é isso? A avó, a mãe sempre diz, né? A Dani Secom vai explicar melhor, vai trazer detalhes agora pra gente ao vivo. Fala, Dani. Oi, Polito. Boa tarde para você, a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Ontem a gente esteve na praia, né, mostrando a movimentação. No domingo tivemos muito calor aqui na região da Grande Florianópolis. O pessoal, claro, foi para a praia, aproveitou, né, para se refrescar nessa prévia do que deve ser o verão aqui na Grande Floripa. E hoje a gente está com chuva nesse momento, mas de manhã estava bastante quente e a gente sabe que depois da chuva, geralmente, nessa época do ano também volta a aquecer. E aí os cuidados com pressão alta, até mesmo problemas do coração, hidratação, é muito importante que a gente sempre relembre eles para que o pessoal aí de casa se mantenha em dia com a saúde e evite qualquer tipo de problema com relação ao calorão. A gente está tendo uma onda de calor muito forte aqui no Brasil, né? Algumas capitais vão registrar aí mais de 40 graus, calor bem atípico para essa época do ano. E nada melhor do que falar com um especialista, com um cardiologista sobre esse assunto. Está aqui comigo o Arthur, ele que é médico cardiologista. Arthur, calor fora de época, mas os cuidados são os mesmos de sempre, né? Boa tarde. Boa tarde. Realmente, o calor, ele tem vindo de uma maneira muito intensa, às vezes pega as pessoas desprevenidas, né? E a gente precisa estar atento a alguns cuidados, né? Uma delas você já falou, um dos cuidados, que é a questão da hidratação. A gente, em dias muito quentes, a gente tende a perder muito suor, e não é só o líquido, não é só a água, a gente perde eletrólitos também. Então isso pode causar alguns problemas. A gente sabe que durante o calor a gente pode ter queda nos níveis da pressão. Então muitas pessoas, por exemplo, que fazem uso de vários medicamentos para pressão, quando chega em dias mais quentes, essa pressão tende a cair, isso às vezes pode causar algum efeito colateral, algum problema de queda excessiva da pressão, e às vezes um ajuste no medicamento é adequado. Então, algumas dicas é evitar os horários de calor mais intenso. Então, ali, né, a partir das 10, 11 da manhã começa a ficar muito quente, evitar esse horário até as 3 pelo menos. Se hidratar bastante antes e depois da atividade física. Preferência pode ser uma água de coco, às vezes um repositor desses isotônicos, né? Tem diversas bebidas isotônicas que também são interessantes. Se você passou muito tempo, fez uma trilha, caminhou, sentiu um pouco tonto, é legal você fazer bastante reposição de líquido. Se a pessoa se sente tonto nesses momentos, né, que muitas vezes é queda de pressão, então antes de você ter um desmaio, uma queda, senta, ou se você está realmente muito tonto a ponto de já sentir que vai desmaiar, você pode deitar, toma líquido antes, né? Às vezes é até necessário, se a pressão está baixa, colocar um sal na boca, junto com esse líquido, colocar a perna para o alto. Isso faz você recuperar a pressão e recuperar muitas vezes, né, um processo até que possa levar a um desmaio. A gente trouxe aqui algumas dicas, alguns cuidados, mas queria que tu explicasse para o pessoal de casa o que de fato acontece com o nosso corpo quando a temperatura está bem alta, está abafada. Como é que ele reage, por que aí pode chegar a situações de desmaio, pressão baixa? Então, a gente tem alguns problemas, por exemplo, relacionados à própria desidratação, né? Isso já faz com que a gente perca volume. E o próprio calor, né? Existem dois efeitos, que o frio ele causa mais vasoconstrição. As pessoas tendem, por exemplo, que têm pressão alta, tendem a ter níveis mais altos de pressão, e o calor é o contrário, faz vasodilatação. Então a gente tende a ter uma redução na pressão arterial. Então as pessoas que têm pressão mais baixa sofrem mais com calor. As pessoas que têm pressão muito alta, quando vão para lugares altos, frios, sofrem mais elevações de pressão arterial. Falasse aí da água, atividade física, a alimentação também é um ponto bem importante, né? É verdade, assim, se você vai fazer alguma atividade prolongada, se você vai ter algum tipo de exposição ao sol, uma trilha, por exemplo, você deve fazer uma alimentação mais líquida, menos pesada, né? Não deve comer, por exemplo, carne, coisa que, por exemplo, um feijão, alguma coisa que tem uma gestão mais difícil, mais prolongada, devem ser evitadas antes da atividade física. Obrigada, Arthur, pelas suas informações. Polito, é isso, pessoal aí de casa já sabe que o verão está chegando, né? Quando vem esse calor a gente já quer aproveitar logo a praia. E aí os cuidados é muito importante a gente sempre relembrar. E um dos que até o Arthur não citou, mas
a gente gosta de falar bastante aqui, é o protetor solar. Agora não está com sol, mas ontem, domingo, o sol estava pegando forte e sol do inverno queima também. Então, o pessoal aí de casa, vale levar, a partir de agora, sempre o protetor solar na bolsa e evitar qualquer tipo aí de queimadura por conta da exposição. Volto contigo. Valeu, Dani. E, ó, você quer participar